Acordar é a melhor razão para ser feliz. Deus, todas as manhãs, nos entrega o nosso maior milagre, a vida. A Ele, a nossa gratidão. Deus é a luz de todos os dias e a promessa da felicidade, que está sempre de pé na vida de cada um de nós. Momentos de alegria. Lição sexta, triunfo. Quando o homem obedece aos códigos soberanos e às leis humanas, logra paz, sendo factíveis o triunfo espiritual e a felicidade terrena. Certamente, o êxito no mundo é de efêmera duração. Não obstante, necessário muitas vezes para fomentar o progresso social e a conquista pessoal de metas nobilitantes. A vitória espiritual sobre as vicissitudes e limitações impostas pelo veículo carnal constitui o objetivo real da reencarnação. A conquista dos valores terrenos deve significar o preenchimento das necessidades da vida, sem o tormento por armazenar coisas e cargos que pesam na economia geral, favorecendo a escassez em referência a outras pessoas. A aquisição de tesouros do espírito representa a libertação interior e a ascensão aos planos ditosos da vida. Em ambos os casos deve prevalecer o desejo saudável de auxiliar o próximo, igualmente promovendo na escala das realizações edificantes. O acúmulo de riquezas materiais em poucas mãos responde pela miséria econômica e social de inumeráveis indivíduos e comunidades desprovidas de tudo quanto favorece a ordem, o bem está em desenvolvimento. Ninguém está destinado a um insucesso, à desgraça. Quando isso ocorre, tal se deve ao próprio indivíduo que se encontra convidado a uma revisão de conceitos morais e a experiências redentoras. Ele pode, no entanto, modificar o quadro de sua atual provação, aplicando os esforços mentais e físicos de que dispõe, mediante a utilização das energias psíquicas de forma correta, altera o campo íntimo, infundindo-se coragem e vitalidade. Através da ação constante, edificadora, remove os obstáculos e corrige as deficiências, transferindo-se para a área de plena realização. Não desista de buscar o triunfo, seja qual for a circunstância em que se encontres. Há leis que jazem desconhecidas e são responsáveis pelas ocorrências da vida. Dormem no inconsciente humano, aguardando ativação. Diariamente, ao despertar, faz afirmações mentais a respeito do que desejas conseguir. Repete-as com frequência até banir do teu inconsciente as fixações de cansaço, de medo, de incapacidade. Exercita com fé no triunfo o teu pensamento positivo e descobrirás energias novas fluindo em teu corpo, enriquecendo o teu psiquismo com ideias otimistas. Não cesses de o fazer, se os resultados não se derem imediatamente.
Qualquer tipo de mudança impõe adaptação. Terás que te acostumar com as novas experiências, a fim de colimares os resultados almejados. Programa um roteiro mental e passa a vivê-lo, afirmando mentalmente até que se te modele no mundo das formas. A mente plasma tudo, bem conduzida, de maneira inteligente, alcança o triunfo. Este esforço resultará da oração e da certeza de que, sendo filho de Deus, não estás desamparado. Com estes equipamentos mentais, as afirmações do triunfo facultarão as oportunidades para agires e edificarem tudo quanto haja planejado, pois que inspiração, o uso correto das tuas faculdades mentais ou naturais, pouco te importam todos os insucessos anteriores. Nasce deles, afirma o bem e segue adiante. Que assim seja. Que assim seja. Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Mestre, Senhor, pela bênção da vida. E te pedimos, se é que temos esse direito, a inspiração para essa reunião da manhã de hoje. Que cada um de nós possamos assimilar e mais, pôr em prática o que aqui lemos, aqui ouvimos e aprendemos. Jesus, nosso modelo, nosso guia, também a nossa gratidão por tudo que fizeste, por tudo que faz e temos certeza fará por cada um de nós humanos. Que o teu olhar alcance, Senhor, aqueles que estão em provas maiores, em expiações duras, levando até eles o alento, a esperança, essa esperança que hoje vive nos nossos corações, no nosso pensamento, fruto dos ensinamentos da doutrina espírita. Como sempre se faz aqui na casa, nos lembramos da água e pedimos a purificação da mesma. Também solicitamos aos espíritos trabalhadores aqui da nossa casa a assistência, pacificando, inspirando, mostrando caminhos a seguir. E assim nós iniciamos a reunião da manhã de hoje, sempre agradecendo a Deus por tudo. Pedindo ao nosso irmão Elfo para fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Então, vamos à leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 7, a volta do Espírito da vida corporal, a questão número 372. A pergunta: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam os corpos de idiotas são espíritos sujeitos à punição. Sofre por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou demastelados. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. É uma pergunta, né? É uma pergunta. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência.
muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozado desse estado, a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta das responsabilidades e de seus atos. Então vamos lá, ver o que o Miramês tem a acrescentar. Nessa leitura é meio parecida com a outra, né? A única diferença é que ele aqui põe de uma forma bem clara que o organismo influencia nesse manifestação, né? Mas não é a causa resultante disso. É uma sequência, né, Cláudio? Então, o Miramês aqui na lição 15, alusivo à pergunta 372, objetivo da criação de idiotas. O objetivo visado pelas leis de Deus ao colocarem um espírito em um corpo de cretino ou de um idiota é a educação da alma. Somente educação. O que tem da alma? Educação. Educação da alma. Então, o objetivo de vir aqui uma pessoa idiota é a educação da alma. Somente educação. Reparando as faltas do passado, o espírito se educa no tempo, compreendendo que não compensa fazer mal a outro. Aí, cara, só um segundo. Aí você vê, né, cara, a imensa diferença que tem, né, da doutrina espírita para as outras doutrinas. Para a religião católica, por exemplo, eu toco nisso aqui. E se falar disso aqui, muitos vão se revoltar. Imagina uma mãe que tem 3, 4, 5 filhos e que nasce com esse problema. Que explicação que o catolicismo dá para isso? Que justificativa? Porque Deus quer. Ou a própria igreja evangélica, que eu não sei qual é, né, a visão deles em relação a isso. Eles põem o mistério de Deus. Carlos, pelo que você diz aí do Miramês, que está vendo, então o cara tem a possibilidade de ser cretino idiota e o aprendizado pode fazer ele mudar, melhorar. Mas é que tá, é uma reparação. Ali então, mas durante essa vida ele pode ser modificado, pelo que eu entendi aí? Porque, sabe a mudança que há, João, é que você, no teu sono, entendeu? Você sai dessa vida material. E lá que é a vida verdadeira. Entendeu? Aí tu imagina a angústia que tu fica do lado de lá, percebendo que você não pode, como ele falou ali, se manifestar plenamente. A matéria não influencia o espírito para que este possa errar. Ela não pensa, ela não fala, nem fala. O corpo material é obediente à alma, que o comanda em todos os rumos. O idiota, tanto quanto o cretino, se encontra desarmonizado na sua estrutura mais íntima. E com isso, o complexo físico toma as formas de suas violências. Então, quer dizer, o interior dele, o espírito vibrou ali e formatou aquele corpo pela necessidade de resgate e não
de evolução. E eu fiz aqui uma afirmação aqui que de repente não é bem assim que acontece, né? De repente, esse espírito também está meio, né, influenciado pela matéria, defeituosa e tal. Então, momentaneamente, ele pode não ter nem a percepção, mas em algum momento, né, desencarna, né? Passa por aquele processo todo, né, no plano espiritual. Então, quando ele recobra a razão plena dele, ele vai sentir, né, como é que foi difícil para ele. Isso é né, muito bom. É muito bom essa leitura daí, para você ver o comportamento de certas pessoas que estão no teu convívio do dia a dia. Sabia? Você faz um comparativo, você vai ver o comportamento. Até nosso mesmo. E a pergunta do Júnior, geralmente, tem esse apelo de a evolução colocando, e o crescimento intelectual. Mas a evolução também é o crescimento moral. E que nesse estado que ele chega, ele vai ter, porque ele vai trabalhar conceitos. A aplicação egóica dele do passado, e agora ele vendo do outro lado trabalhar a paciência, porque ele não pode, ele tem que se limitar cada vez mais, ele tem que compreender que ele está necessitado da ajuda de terceiros. Isso tudo vai trabalhando a humildade, a paciência, e aí quando ele... Carlos, evolução, você falou limite. A idade nossa, ela vai impondo limites. O tempo nosso nessa vida, ela vai impondo limites. Então você tem que sempre trabalhar em cima. A minha semana foi toda marcada, meu discurso com o Adriano, com várias pessoas eu conversei sobre isso, sobre limites. Os limites que você tem que ter conforme o tempo vai chegando a você. Até porque o corpo físico vai limitando também. O que o espírito faz ou deseja para os outros, age como uma prece, pedindo às forças superiores que seja feita com ele mesmo. É, pois, a lei de justiça em plena ação no mundo de quem pensa erradamente. Nada é feito por acaso, nem os pequenos acontecimentos da vida. Tudo tem uma razão de ser, fundamentada em Deus. O espírito que habita corpos desmantelados sofre uma punição, instituída por ele mesmo, por seus malfeitos do passado, corrigenda que o levará à meditação, deixando de usar no futuro seus dons para fazer o mal. Isso Digamos uma coisa. Muito. Fala aí. O espírito, aliás, a matéria, ela vem, a parte física, né? Ela vem, vamos dizer assim, com uma deficiência. Ou que seja muito grande, ou até mesmo uma idiotia, qualquer coisa. Será que em todos os casos seria uma expiação do espírito? E porque tem muitos que encarnados não se rende ao problema, mas se rende à perfeição. Então, por rendendo à perfeição, sabe que é o imperfeito, que ele queria estar bem, vamos dizer, o cara, a pessoa toda aleijada na cadeira de roda, coisa e tal, o espírito pode estar ali ativo, mas de repente fraqueja. Aí vem a pessoa querer suicidar, porque não está suportando. Então o espírito, eu acho que ele não pode aceitar uma prova, uma expiação que ele não possa ter condição de carregar. Uma cruz pesada. Vamos dizer, no meu caso, eu não enxergo. Estou satisfeito? Claro que não, ninguém vai ficar satisfeito de perder a vista. Mas também isso aí não está implicando no meu sistema moral, a ponto de querer desistir de qualquer coisa. Pelo contrário, eu me sinto até ânimo de fazer uma pressão contra mim mesmo e comprovar a mim que essa etapa eu tenho que vencer. Mas aí já tem espíritos que não conseguem fazer esse tipo de coisa dependendo, né, do estado de expiação dele, né? Que uns são aleijados, outros são cegos, é por aí, outros já têm doença mental, e a doença mental que eu acho que é a mais difícil. Eu vou te dizer,
É uma questão de evolução, né? Você deu o exemplo aí da cegueira, eu vou dar o exemplo da diabetes. O legal da doença é quando você não se sentir doente. É que nem a diabetes hoje, eu até tomo os remédios, quando eu vejo que eu vou comer mais um pouco, eu como, mas eu não tenho aquela neurose da diabetes como eu tinha no passado, no início. Aquela coisa, porque eu já me condicionei. As pessoas começaram a mostrar foto o meu genro, então, bota a foto de quando eu era 4, 5 anos atrás e hoje, até lá na sala de reunião mesmo, que é uma coisa bem diferente. Eu estava bem mais forte, bem mais bochechudo e tudo. Hoje eu estou magro, mas eu estou me sentindo saudável. bem. Eu estou me sentindo bem. Saudável. Agora uma pergunta, o que levou você a ter esse comportamento agora? O que te fez mudar disso? Aquela necessidade de ter que se limitar. Não, e outra coisa também, Carlos, tem uma coisa que você chama autoestima. Você não deixa a tua autoestima, você é pessoal de cada um. Lógico. A tua autoestima cair. Você quer ver, vocês estão falando sobre o negócio de Deus, cara, o Criador, ele impõe muitos limites, cada um de uma forma diferente para as pessoas. Valdemir é o joelho. Eu nem pode nunca ver alfutador, não posso falar. É felizardo, mega cena. Você é diabetes, cegueira. Essa semana eu cheguei contra o Valdemir reclamando. O que acontece? Eu trabalho num lugar sozinho, 6 metros do chão. Aí andando, isso eu tenho que montar e desmontar. Vou desmontando as peças. Cara, o meu corpo está aqui doído. Nem eu sabia que eu podia suportar esse limite. Montar, desmontar. Aquilo ali você não pode contar, que é baiano, né, cara? Negócio é festa. Tu não conta, se é um dia que vai, dia não vai. Então, eu estou fazendo sozinho, basicamente. Estou fazendo sozinho. É meu serviço. Mas ele me ajudava na montagem, desmontar, tá entendendo? Aí pega aquelas peças de andaime e leva lá para cima, sozinho, e botando. Precisa ver meu corpo, como é que tá. Com 55 anos, 56 anos vai ficar doído. Mas eu estou fazendo e estou acabando. Do meu jeito tá ficando bom. A menina chega lá para mim, o senhor que ajuda, não sei o que. Não, não dá para fazer sozinha. Aí tem hora que tá aqui em pé, tem que fazer sozinho. O que acontece, cara? Quando eu estou em cima, eu penso no limite que Deus está te dando, que o Criador está te dando, e você tem que cumprir. É a mesma coisa do cara que pratica esporte, uma porção de outras coisas que tem, que o cara impõe limites a você, e ele te coloca você para quebrar qualquer coisa. Você tem limites e você tem a condição de quebrar esses limites. O legal disso tudo isso aqui por exemplo, eu estou aqui com o meu joelho complicado e tal, às vezes eu preciso comprar alguma coisa, não posso sair, entendeu? Limitou mesmo, fiquei limitado mesmo. Aí eu tenho que depender de um, de outro. Mas quando eu começo a querer ficar meio triste, eu lembro do caso dele, eu lembro do eu já falei com você, ele mudou minha vida. Eu não posso ser. Ele mudou minha vida. Eu não posso ser diferente dele, não. Ele mudou minha vida. Ele mudou minha vida. Ele conseguiu mudar. Eu do lado de Erlei, todo domingo aqui eu ganho ânimo. E outra coisa, como a Joana colocou aqui, que nós somos co-criadores, ela colocou da gente fazer essa meditação para colocar, projetar o que a gente quer para ser criado lá na frente. Isso aí também os mestres ascensionados colocam na presença eu sou, tem esse método de 5 minutos por dia. Repetir eu sou 3 vezes e o pedido que você quer. E ali ficar 5 minutos naquela projeção do teu. Mas aquilo ali, você entendendo o que você está projetando para você. Qual é o teu interesse? Porque muita gente entra para esse lado da projeção, do financeiro, mas o financeiro nem sempre é a solução. E é algo a te crescer, a te evoluir. E as pessoas acham que só ter o dinheiro vai resolver. O dinheiro é uma coisa legal. Já pensou toda a coletividade, todo mundo sendo próspero? Ninguém assim. Agora, é o que a gente vê. Por que precisa do capitalismo? Por que o comunismo, o socialismo não dá certo? Por causa do nosso coração endurecido. Esse ponto é que você tocou essa semana, foi muito falado. René Senna. Pô, o cara deu o maior oportuno da época, escolheu uma prostituta que armou para matar o cara, matou o cara ganhou tudo, não soube aproveitar. Até esse exemplo é o exemplo. Mas o cara de cadeira pode andando. Ele deu sorte. Ele deu sorte, não. Ele teve um exemplo muito imediato das coisas. E nisso tu aprende mais rápido. Mesmo lá na parte espiritual, ele vai aprender mais rápido. Agora, o problema é aquela coisa cotidiana, que você não entende. Ele deu sorte, sim.
Não. Ele não escolhe os preparados, ele não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. A preparação, ele não foi preparado. Não, preparado, a culpa é tua. Não foi preparado, ele não foi preparado para Eu isso. digo que ele deu sorte pelo seguinte: o que esse dinheiro poderia, Pior, 2, 3, 4, 5 anos adiante, causar na vida dele? Ele de imediato já queria comprar a garota, já isso tudo. Quer dizer, de imediato veio ali a fatura para ele pagar. Pô, mas será que não passava pela cabeça do cara? Pô, eu sou um cara que eu tenho isso tudo, mas olha só a minha condição. Quem tem dinheiro. É verdade. Será que eu sou da mamãe? Aquele cara do Rio Bonito, que ganhou sozinho. Ele mesmo, ele é cena. Na Mega Sena, né? É, ele mesmo. Então, ele tinha, mas ele não tinha um preparo espiritual, só Ele não foi material. E por ele ter um preparo material, ele Ele pouco se portou com as consequências espiritual. E preferiu. Pô, Valdemir, mas pelas escolhas. Para de falar. Hoje nós iríamos fazer diferente do que ele fez. Não. Ele pegou, ele Pelas escolhas você vê a preparação. Ele tem espiritual, ele. Pelas escolhas você vê a preparação. O teu tempo de terra, ele vai fazendo você mudar. O teu tempo aqui nesse plano, você vai mudando. O teu tempo aqui nesse plano aqui, você vai mudando. Eu vejo de como eu me julgo há 20 anos atrás, como eu vejo pessoas da minha idade agem hoje, então eu vou me julgando sempre. Então vamos olhar pra gente, ele está trazendo terceiras pessoas que não tem nada a ver, deixa o cara lá. Ele fez a parte dele, cara, é assim, sabe? E eu no lugar dele, eu não sei se faria diferente. Isso que eu tô E outra coisa, quando tu vê um cara aleijado, na cadeira de roda lá, quando teve muito dinheiro, ele aplicou tudo no prazer dele e não dela. Não, ele não pensou, pô, como é que ela vai se sentir com um cara aleijado fazendo sexo na cama, no dia a dia? Se fosse eu no lugar dela, ia querer um cara desse? E se ela está querendo, é por causa de quê? Ele só pensou no egoísmo do prazer dele. Mas é isso que eu estou querendo Isso dizer. também foi ponto Então, mas isso aí é aprendizado pra gente, mas Com não. 55 você tem que pensar mais do que nunca no companheirismo. Tá? Caramba, eu estou falando, 55, você está falando pra 56, mim? Você está falando pra mim? 55, 56. A gente não está falando, eu não estou falando com ele, eu não estou falando para você, eu estou falando do histórico dele. O que ele fez é o que dá a entender. Agora, ele já foi. O que adianta a gente falar dele? Como exemplo, né? Exemplo. Como uma lição. Obrigado, Erlei. Obrigado, Erlei. Não sei. Para que nós não caiamos Obrigado, no Erlei. mesmo sentido. Obrigado. Mas aí está perdendo Obrigado. Será que não vamos cair, Rei? Obrigado. Será que não vamos cair? Olha, por exemplo, eu estou dessa maneira, eu não queria nem dizer isso a vocês. Me aparece uma camarada, lá perto do mercado, que ela pede esmola. Ela pegou, sabe que o ser humano é vaidoso. Então, a vaidade é que cega a pessoa. Então, que aquela coisa, ô gostoso, você não me conhece. Como é que você vai falar assim? Ah, mas eu conheço que você é um senhor legal, assim. Eu falei, não, menina, você está errada. Aí tudo bem, passou. Quando foi no outro dia que eu passei por lá, ela veio conversar comigo, ela saiu de trás dos carros que eu estava desviando e me segurou. Quando ela me segurou, sabe o que aconteceu? O garoto veio e meteu a mão no meu bolso. Tu falou isso aqui pra gente. Ah, eu cheguei a Foi falar. Deus que mandou aquele garotinho ali me levar no teu bolso, que senão Eu quero que se eu Não fosse vai o levar pra camarada, nada, né? então é isso que eu quero dizer, se eu fosse o camarada que eu não tivesse me enxergando como eu estou, minha posição, a menina falou aquilo, eu vou. Valdemir falou uma coisa certa ali agora. Foi Deus que mandou aquele canto meter a mão no teu bolso. Você ia cair na vaidade, não, vambora, vamos. Ela levar tudo do teu corpo, dinheiro, roupa, tudo, deixa tudo pelado. Assim, viajando sem nada. Olha, eu até acredito que não, porque a tentativa dela já é de algum tempo. Continua, cara, Naquele obrigado, dia. continua. Não sofremos por ele, nem nos desmanchemos na piedade. Foi aqui não? Não, acho que foi em cima. Quando deparamos, Cadê? Ah, foi lá no início. é. Quando deparamos com alguém sofrendo no corpo, essa corregenda da lei, não esmoreçamos, nem nos entristeçamos, pois, em se falando de Deus, ninguém sofre sem merecer. Não sofremos por ele, nem nos desmanchemos Peraí, na olha só um piedade. minutinho. Se falando de Deus, ninguém sofre por merecer. Sem merecer. Sem merecer. Sem merecer. Ninguém sofre sem merecer. Ah, mas isso falando espiritualmente, né? Porque aí afora as pessoas sempre falam, Sim, poxa, mano. Deus botou isso na minha vida,
Deus botou aqui. Ô Erlei, um cara encarnado é espiritual, ainda mais numa leitura dentro de uma casa espírita. Tudo é espiritual. Ninguém sofre sem merecer. Não sofremos por ele, nem nos desmanchemos em piedade, que não traz entendimento algum. Porém, façamos algo para amenizar seu constrangimento no alívio de suas dores. A gente não tem que ter aquele pieguismo todo, mas também não aquela frieza absurda. Quando uma menina ou uma mulher vem me seduzir e me põe um garotinho para pegar um dinheiro por trás, eu não tenho que ter raiva, nem ódio, nem isso, nem aquilo, entender o estado evolutivo de cada um. E aquela menina está tendo uma dupla falta, além de estar ali nesse lado pervertido, numa sedução para tirar proveito, está aliciando uma criança a ter essa cultura toda marginal. Né? Dupla falta. Até templo, né? É verdade. Mesmo Jesus, na subida do Calvário, aceitou a ajuda do Cirineu. E é que devemos fazer quando encontramos um sofredor carregando uma cruz. Os órgãos têm certa influência sobre as faculdades do espírito. No entanto, os dons espirituais não decrescem como impedimento da matéria. Os dons espirituais... Os órgãos... os dons, só finalzinho eu vou até ler. Os dons espirituais não decrescem com o impedimento da matéria. Então, isso aí, a questão é a proposta sempre evolutiva. Mas isso aí quer dizer que, no máximo, ele vai voltar a estaca zero, ao que ele era mesmo. Ele não está crescendo. E os órgãos também. Os órgãos vão se trabalhar de acordo com como é o espírito ali. A doença nada mais é do que uma eclosão, uma expurgação ou uma visualização do que tu é por dentro, né? É a ponta do iceberg, mas que a gente só trabalha nesse lado imediatista do remédio e tal, e não trabalha na terapia de se reformar. Carlos, muito boa essa colocação tua aí. A gente vê introspectivamente, né, do Cirineu. Carrega a tua cruz, que é a minha de isopor. Isso é coisa do egoísmo do homem mais fundamental, quando você fala e pensa assim, né? Carrega a tua cruz, que é a minha de isopor. Continua, por favor. Esses dons pertencem ao espírito, e o espírito não regride, sempre avança. Quando se encontra um espírito fora do corpo com idiotia, não foi a matéria que lhe entorpeceu as faculdades espirituais. É, por vezes, reflexo dos seus erros no corpo espiritual. É como uma doença psicológica. O comando é da alma, e no bem ou no mal. Eu acho que ele responde aquela indagação que eu conheço, né? Os dons são da alma. Muitos corpos que servem ao espírito são danificados com a conduta do mesmo. No entanto, o espírito em si é puro, carregando em seu coração espiritual todas as qualidades com as quais Deus achou conveniente dotá-lo. Então, a gente tem isso tudo dentro da gente, basta a gente fazer esse desdobramento, abrir, descompactar, mas isso aí é questão de percepção. Quando se coloca, aquele cara é assim, aquele está no estado evolutivo, ele ainda não caiu, não deu aquele insight de eu tenho isso, eu tenho que fazer aquilo. Que nem na leitura da Joana, ela botou ali um apontamentozinho que eu achei legal, porque é o que me falta, criar um lado sistêmico. Eu tenho que fazer aquilo e todo dia empregar, para mais tarde aquilo aflorar, aquilo ali cocriar. Se você não criar aquilo, o hábito, sabe, do sistêmico, aquilo ali entra como um devaneio. Falar que nem o ex-presidente, um devaneio de verão, né? Aí quer dizer, porque você cria aquilo, pô, é legal, depois entra o desânimo e você para. E ali você tem que ir como uma dose homeopática. Todo dia pequenas doses. Todo dia um pouquinho, para mais tarde aquilo cocriar, ou dentro de você,
ou externamente com essa projeção do que você quer, né? Eu acho que um exemplo assim, de alguém que teve essa força, essa coragem é Francisco de Assis. Porque o cara largar a juventude, largar o dinheiro e abraçar o que ele abraçou. É o que eu falei ali, a questão de percepção. Ele estava num estado evolutivo que ele conseguiu ver as mensagens vindo e codificar isso de forma clara. Mas ele aprendeu naquele mundo ali? Ele não tinha exemplo ali. Ele não tinha exemplo ali. Para que se processe a limpeza, a pureza de todos os corpos, necessário se faz transformarmos os nossos sentimentos. O Cristo é o padrão que todos devemos seguir para não errarmos os caminhos. A felicidade nos espera, cheia de esperança, ao andarmos com Jesus no coração. O maior prêmio de quem trabalha dentro de si para melhorar, de quem faz a caridade, dos que encontram no amor a sua razão de ser, é a tranquilidade imperturbável da consciência. Tranquilidade essa que é um resultado, não é ali uma coisa que vem instantânea ou por acaso, né? Para tanto, devemos sentir e passar a viver os ensinamentos de Jesus Cristo. Carlos, eu sempre falo aqui o seguinte, cara, no momento que eu comecei a entender, a compreender, né, a mensagem espírita, aquilo ali me deu uma sensação de liberdade, entendeu? Tão grande, essa coisa de eu saber que só vai acontecer aquilo que eu fiz por merecer, não vai acontecer nada diferente daquilo, tanto bem quanto mal. Então isso aí me dá uma sensação assim de tranquilidade. Não é que eu faça as coisas certas, entendeu? Mas pelo menos eu sabe o caminho para reto, entender o que eu preciso fazer para sair do meu estágio atual. E eu até digo mais, a gente precisa desse Cristo ainda um pouco atrasado, na qual está no... Limitador, né? Limitador. É muito limitador, mas na qual foi a interpretação das pessoas nas traduções, nos interesses de dominação, colocaram ali. Muita gente está ali, a doutrina espírita coloca muito trabalhar no Cristo, mas qual Cristo? Existem vários Cristos hoje, né? Não, hoje tem. Carlos, tem vários Cristos, vários, né? Vários Cristos. Vários. O Cristo mais falso que tem é o da prosperidade. O cara liga você à prosperidade. Pô, o cara, como você falou naquela situação, porra, é só olhar como é que coisa vendeu livro pra caramba e o estado que ele morreu. O Chico Xavier vendeu o livro pra caramba, no quartinho que ele fez. O Valdemir usou esse exemplo ontem. E hoje, cara, tudo empregado nessa prosperidade. Prosperidade. O Chico Xavier estava muito acima. Ele tinha aquele trabalho meio missionário ali, de empregar. A prosperidade que o esotérico coloca é uma questão de condição. Sabe o que acontece, Carlos? Abre aspas. Os fins justificam os meios. Mas sabe o que eu acho que na ótica de Francisco Cândido Xavier não usava essa palavra. Sabe o que acontece? Hoje você vê todo mundo com essa palavra. A gente fica muito necessitado da prosperidade, mas colocando, sabe, como régua o vizinho. Deixa a roda rodar naturalmente. Não, mas aí é que está. Se você é co-criador, você pode fazer o mundo que você quer. Não tem meia verdade, a verdade é concreta. Se você é co-criador, você vai querer levar na cabeça? Não, cara. Não, olha só, naturalmente, sem saber do jugo dos outros, sem saber do karma dos outros, só levando a sua vida. O que você quer de melhor para você? O bem. Certo. O bem. Então, alguns ascensionados falam, foca o prazer, tudo é o prazer. Eu vou entrar naquilo. Qual é o prazer que eu tenho ali em estar aquilo? Mas você tem que entender qual é o prazer que você quer.
O prazer é a tranquilidade, o prazer é o retorno feliz. Então, a conversação com o teu filho, a conversação com a tua mulher, a conversação com o teu chefe, quando você inicia, para que você está iniciando? Qual é o prazer? Tu tem que saber que você vai ter que ter um retorno de prazer. Um retorno egóico, um retorno prostituto, vulgar, isso vai te dar perturbação. Então, essa é a prosperidade, sabe? Exato, É no prazer, é no prazer. E o prazer também sabe, de você ter uma casa boa. Se você precisa de um carro, ter um carro. Se você precisa aqui ter, só que você tem que ter a tranquilidade para aquilo tudo. O karma... Nem sempre o prazer é a necessidade. Não, nunca é a necessidade. O dinheiro é instrumento. A casa é instrumento, tudo é instrumento. Só que muitas das vezes a gente está aqui, sabe, ainda precisando de muitas coisas. Aqui e a gente no fala, Brasil, porra, que prosperidade, isso tudo é balela e tal. Mas aqui no ele Brasil, já coloca essa falta de paz dentro do espírito próprio. o Brasil é um país tão característico, mas tão característico que o Bradesco conseguiu fazer a melhor propaganda com relação a isso. Com aquela célebre frase, ter é fácil, o difícil é manter. Aqui no Brasil, qualquer outro lugar do mundo, o que você tem, você consegue manter. Aqui, você num clicar de dedos, você perde tudo. Num clicar de dedos, para ganhar é difícil, mas num clicar de dedos, você perde tudo. Mas olha só qual é o conceito da prosperidade. A conquista agora tem que ser você ficar aí. É tão legal, é tão bom. Tudo é amor, tudo é amor. Tudo é amor. Se você está no amor, trabalhando com auxiliar de escritório ali, no amor, você já aprendeu a trabalhar como auxiliar de escritório e passou. Você vai ser promovido no amor. Porque trabalhar como escriturário já não faz mais parte da tua realidade. Porque você passou daquela necessidade. Servente que pediu, Servente de prosperou. No caso do rapaz, exatamente, prosperou. Então, quer dizer... Mas aí também é dedicação, né? Mas aí é que tá. Mas aí é que tá, a questão é do amor. A gente está nivelando com a necessidade do vizinho, do que ele tem, do outro, do chefe, da empresa. Agora a gente não está nivelando com o que eu preciso. Então, quando ele fala da escravidão e fala, aquele pessoal precisava amar o trabalho. Aquele pessoal precisava isso, aquilo. Isso tudo é prosperar. Você trabalhando de uma forma próspera, o universo vai convergir, vai trabalhar tudo aquilo para você crescer. Porque se você não precisa daquilo, o universo vai falar, aquilo ali ele não precisa mais levar aquela paulada. Eu tenho reparado, ainda mais depois que vim pra cá, mais ainda, eu tenho reparado muito a coisa das pessoas. Hoje aconteceu um caso, o Valdir me pediu para comprar um negócio no Valdir de manhã, eu fui lá e comprei. Aí tinha uma fila de caixa cheia, estava vazia, eu peguei e entrei. Mas a fila da menina estava andando rápido. Eu falei assim, comecei a olhar para aquela menina trabalhar, uma menina nova, estava no Cláudio. Aí eu cheguei, quando chegou a minha vez de passar um negócio que o Valdir tinha pedido para mim, eu falei assim, menina, bom dia. Tu já trabalhou, o Cássio já trabalhou já nessa função em outros mercados, né? Ah, não, já trabalhei, já fui supervisor, já fui não sei o quê. Eu passei assim, por quê? Aí eu falei para assim, eu logo vi. Cara, eu estava olhando você trabalhar, Cara, você é diferente das outras. Você consegue fazer ao mesmo tempo aí uma porção de coisa. Abrir o caixa, passar o pano, pegar a máquina de cartão do cara, colocar várias coisas diferentes. Você é único. O que acontece? A gente está num momento hoje no Brasil, de fato, muita gente é jogada em certas situações de paraquedas. A garota fala assim, você é boa nisso aí. Você é boa. Ela consegue ali centralizar o troco, dar o troco, a máquina, o cérebro dela, para aquilo que ela está fazendo, várias coisas. Aí passa o pano para limpar, bota a mercadoria e numa forma rápida. Eu falei assim, cara, tu tá de parabéns, o Claudinho se deu bem contigo, cara. Fazendo com prazer, né? Muito bom, você faz muito bem, está fazendo com prazer o teu trabalho, está fazendo com prazer o teu trabalho. Ela pegou, me agradeceu, muito maneiro nunca tiver pessoa assim, cara. Vai, Carlos, continua, por favor. É o que muita gente também confunde, os prazer, o lazer com prosperidade. Então, o impedimento da matéria e as próprias leis humanas fogem de julgar um idiota nos casos de um crime. Sempre a lei manda para o
tratamento necessário. A doutrina dos Espíritos, sendo Jesus renovando e crescendo nos corações, oferece meios para renascermos em corpos que ofereçam meios mais livres para a filtragem de todas as nossas faculdades espirituais. Aceitemos desde agora as coisas mais convenientes, colocando pelo coração o Mestre ao nosso lado a nos dizer a verdade, pois ela tem o poder de desatar os nossos dons e educá-los para o serviço da luz. E o que é o Mestre? Aí o pessoal acha que é só ler a Bíblia, só ver ali, ele saiu quebrando quem não vendia, mexia, trabalhava de uma forma material, no espiritual, isso, aquilo. Não, é entender que cada um tem seu momento. É por isso que eu digo, ler a Bíblia que colocaram ali, é uma forma, às vezes, até de você se retardar. Colocaram ali. Perfeito. É uma forma de você se retardar. Não foi apropriado da época, né? É o estágio daqueles espíritos, né? Não, o legal é que... Mas aí a interpretação que ele vai fazendo no futuro, tem um cara muito inteligente para interpretar de forma diferente aquilo que foi colocado. Não, e o legal é agora... Com o tempo vai ter interpretação a diferente. mensagem vindo, falando, não, aquilo ali aconteceu mesmo. E eu meti um pau nela, saí quebrando coisa que eu achei que não aconteceu. Mas aí ele começa a dizer que esse lado do trevoso, veio começando quando ele baixou a vibração, sentiu fome, espraguejou lá, aí dali ele já caiu para dentro lá do templo, e ali ele viu aquilo o irritou. Isso tudo é questão de sintonia de pensamento. E às vezes a gente não para meditar ou não para entender como é que eu estou agora. Qual é a minha fixação? No que eu não paro de pensar? Por que eu me vejo às vezes raivoso, irritadiço? Aí trabalhar esses porquês para a gente sair daquela sintonia. Só o lado de você interrogar você mesmo, você já muda a faixa. É um ganho. Uhum. Então isso tudo ganha um aprendizado, coisa que na Bíblia não colocou. Coisa que ali tiraram, mostraram o lado visível, mas não botaram o conceito daquilo ali. Eu acho assim, Carlos, naquela época, na época que foi escrito, e assim, posterior, né, até agora mesmo, você vê que tem pessoas que têm aquilo ali como uma rédea, né, para ele, né, precisa daquilo ali para não sair para lá nem para cá. Mas você, pelo conhecimento que você foi adquirindo, pelas leituras que fez, você vê que o Espiritismo já deu um passo, né, e você já encontrou um passo mais adiante do Espiritismo, né? Então, quer dizer, é gradual, né? Houve necessidade dela, eu penso assim, né? Como houve a necessidade do Espiritismo, como está havendo a necessidade de conhecimentos novos, né? Para pessoas que estão aptas a receber aquele... É igual a graduação na escola, né? Primário, secundário, superior, a mesma coisa, né? Só que o problema agora é que estamos já no início dos novos tempos. E quem não se adaptar não pode ficar aqui, né? É verdade. Aqui eu acabei? Acabou. Acabei. Você trouxe alguma leitura extra? Trouxe daquele livrinho. Apesar que vamos ler, a leitura é um pouquinho extensa, mas vamos ler rápido, para ver se a gente... Então isso aqui, essa mensagem que ele coloca aqui é como se tratar diante das frustrações. Como se tratar? Diante das frustrações. Diante das frustrações. Agora. Então ele põe aqui uma mensagem de Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé, o amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Aí vem a dissertação aqui, eu até esqueci de falar o nome do livro, Emoções que Curam, e é do Vanderlei Oliveira, Espírito Hermance Dufax,
Duval, está em francês aqui. Tomar contato com as facilidades é uma experiência comparável à dolorosa cirurgia sem o benefício da anestesia. Alusão legal que ele colocou. Eu acho que é até mais doloroso, né? Sentir-se impotente, arrepender-se de más escolhas, reconhecer honestamente uma falha lamentável, ter a coragem de olhar para os erros do passado, são atitudes desafiantes para nós que buscamos o aprendizado espiritual. Quando todas as resistências do orgulho e da vaidade a respeito de nossos reais limites se quebram, a sensação de frustração costuma ser o espelho no qual enxergamos as tormentas de quem se percebe falível. E a frustração pode transformar-se na porta que se abre para a entrada do desvalor pessoal, que encarcera a mente e o coração nas sensações de inutilidade e vazio interior. Nesse quadro de provas emocionais, experimentamos a amargura da solidão e o clima da falência moral. Tudo parece uma sementeira arrasada por praga destruidora e um mal-estar toma conta da alma. Todavia, para dimensionar nossa verdadeira estrutura espiritual e ajuizar sobre quais são as reais necessidades de aprimoramento, torna-se indispensável a desilusão a respeito do que pensamos que somos. É necessário o contato com nossa fabilidade para examinar com proveito a realidade que nos cerca. Então é necessário saber que ainda estamos num processo evolutivo e que errar é humano e que a gente tem que entender que tudo é aprendizado. E quando a gente erra, a gente também ganha. Sabe que aquele caminho ali não leva a nada, ou pelo contrário, né? Perde tempo. A humanidade só é possível quando caem todas as escamas enfermiças de nossa autoidolatria sobre supostos valores e qualidades que ainda não possuímos. É no clima da frustração que brota a verdadeira identidade do nosso ser eterno, individual, exuberante e capaz de refletir a grandeza do Criador. Quem sofre a dor da frustração guarda no íntimo muitos anseios nobres que ainda não foram alcançados. Somente quem não se alimenta de boas intenções não se frustra. Frustração pode ser também indício de que necessitamos rever posturas e reconstruir decisões, não sendo por isso sinônimo de infelicidade. Frustração é sinal de rota mal orientada, e os infelizes não são aqueles que tentaram e falharam, mas aqueles que sequer importam-se com os dissabores da existência, optando pela fuga na irresponsabilidade. As pessoas que se frustram o fazem porque tiveram atitudes, tentaram, nutriram boas intenções, desejos e expectativas. O encontro com nossa fabilidade só é possível porque estamos sensíveis a algo melhor e queremos alcançar. Algo melhor aí, no caso, no conceito espiritual, né? Ou moral, melhor dizendo. Se nos importarmos com as decepções da vida vinculadas à nossa responsabilidade, é porque almejamos rumos melhores e mais sadios. Por essa razão, consideremos-nos vitoriosos porque tentamos, e errar faz parte da caminhada.
é porque erramos e nos frustramos, ainda que repetidamente, não quer dizer que não somos capazes ou que não merecemos o que buscamos. A frustração, em verdade, é um convite ao recomeço de um modo diferente e melhor, e indício de que talvez tenhamos de rever nossas expectativas ou alterar nossa forma de realizar o que desejamos. Não confundamos frustração com derrota. Frustração é sintoma de que o resultado não foi o esperado, e a derrota só existe para quem desistiu ou nem tentou. Muito legal isso aí, né? O fato de nos esforçarmos para alcançar o êxito não significa que o alcançaremos. Isso não basta. Então, vou repetir aqui. O fato de nos esforçarmos para alcançar o êxito não significa que o alcançaremos. Isso não basta. Nos dias atuais, em função do imediatismo, há uma busca desenfreada de sucesso pelos caminhos da facilidade, quando, na verdade, toda conquista legítima, para valer a pena e nos pertencer de fato, solicita o concurso louvável do tempo, da paciência, da disciplina e da persistência. Aí é uma prosperidade de verdade. E eu vou te dizer aqui, o Júnior falou aqui dessa prosperidade vã, e eu vejo aquilo tudo como sedimento. Aquele vão é uma base para andar aquele próspero. Mas não pelo objetivo do próspero, e sim pelo desenrolar do caminho. Quem comprou o livro, na maioria das vezes, foi um interesseiro, que quer o dinheiro, quer a vida fácil, é só fazer um código de palavras e veio o dinheiro. Ele não quer trabalhar para ganhar, ele não quer se modificar moralmente, espiritualmente, para entrar numa faixa consciencial e até vibratória elevada. Ele quer, do jeito que ele está, ganhar o dinheiro. Você fala ele compra o livro do Chico Xavier? Aí, não digo nem o do Chico, digo até o que diz, aquele que diz a... Eu acredito. Como é que é o nome? Um livro que vendeu horrores aí. Aí quer dizer, aquilo ali foi um espírito ascensionado que ditou para aquele cara. Mas ele sabia. Quem é Paulo Coelho? O Paulo Coelho não? Não, Paulo Coelho não, não é a prosperidade. Cara, a minha última mulher era viciada em livro de autoajuda. Como ganhar dinheiro, como não sei o quê. Quando você vai ver, a maioria das pessoas estão botando e-book no YouTube, e ali no finalzinho não dá a chave do final. Ele fala que você vai ter que comprar o e-book, o restante. Então, quer dizer, aquilo tudo está numa facilidade. Tem um irmão, um espírita, que ele coloca esse lado mais que eu comprei até uns livros, eu esqueci o nome agora, do apometria. Opa! Aí, Júnior, tá. Quer falar contigo depois. Da apometria ele fala, não, eu cobro e cobro caro, sabe por quê? Se eu botar barato, vem uma porção de insetos aqui. Mas quando eu ponho caro, aquele fica no início até o final. E aqueles insetos, eles perturbam no início, no meio, para o final, todo mundo já saiu. Aí quer dizer, ele colocou até um lado positivo do cobrar. Mas está sendo seletivo. Está sendo seletivo. Mas seletivo por um interesse. É o bem de um lado e ele o falou, eu outro. comecei de graça. Mas só me dava dor de cabeça. Eu não estou preparado para essa perturbação. É um desafio. Tem que estar preparado para o desafio. Não, mas aí, não era o momento dele. Não era o momento dele, mas ele ganhou dinheiro, ele ganhou a paz que ele queria. Em cima do estado dele. Então, quer dizer, procura o prazer em tudo. Ele falou, aquilo é o prazer para mim. Aquele pessoalzinho ali vai me dar o prazer financeiro e vai me dar o prazer de falar com pessoas interessadas no que eu tenho a dizer. Eu vejo essa busca da prosperidade, cara, que você não vai alcançar, porque você só está vendo a prosperidade material, né?
Mas é um começo, é um princípio, como ele está falando ali. Aí vem a frustração. Dali ele tem que tirar o melhor que puder, porque a partir dali ele vai ver, pô, não basta só o dinheiro, eu preciso de algo mais. O problema é entrar, não, se afundar na melancolia. Né? O ser um derrotado. então se sentir um derrotado. Um derrotado, um excluído de Deus, alguma coisa assim. Na Terra, eu acho que foi aqui, na Terra raramente ninguém se encontrará fora das provas da desilusão. Muitos sonhos, planos e reversos nada mais são que vivências para destruir as ilusões egóicas ou egoístas de conquistas fáceis e apressadas. Necessariamente, elas não indicam incompetência, desvalor ou limitação, mas sim são resultados da pressa, das estratégias inadequadas e de pouca dedicação e cumplicidade. Muitas vezes o que consideramos perda, erro e má escolha é uma alteração de curso nas lições da vida para nos aproximar ainda mais do desenvolvimento de habilidades e valores que verdadeiramente nos farão felizes e realizados. Quer falar alguma coisa? Não, estou acompanhando. Vamos escolher a frustração como um alerta da existência, a fim de examinarmos com mais atenção o qual aprendizado estamos sendo chamados. Lembremos de que os vitoriosos não são os que sempre acertam, e sim os que não desistem. Vitoriosos perdem no mundo das ilusões e ganham no mundo da realidade. Distanciam-se da expectativa impossível e aproximam-se do que é essencial, libertador e que satisfaz seus corações. Sendo assim, alegremos-nos conosco pelo esforço empreendido e continuemos nos tratando com carinho e aplicando as melhores energias do bem. Se chegamos até aqui e não desistimos, imagine o quanto ainda poderemos realizar se decifrarmos, se decidirmos trilhar o terreno fértil da cumplicidade e da coragem de nos autoavaliarmos diante das frustrações da caminhada. Pode até ser que para muitas pessoas sejamos fracassados, porém, nas leis de Deus, quando não alcançarmos êxito, significa que estamos sendo convocados ao recomeço. Só mesmo no dicionário humano existem palavras que significam derrota e insucesso a respeito das nossas escolhas na vida. Na lei divina impera a bondade, a misericórdia, o amor e o determinismo de atingirmos a perfeição. Aceitar a opinião de quem só enxerga o nosso lado sombrio, de mãos dadas com Deus, retomemos o curso e acreditemos no bem em nós. Deus conta apenas com o nosso melhor, Ele não espera a perfeição. Cada dia é um convite ao recomeço, e o que ontem parecia sem solução, hoje se transforma em resposta inesperada para a alegria e para a paz. O que ontem era ofuscado pela treva, hoje pode se converter em luz para o caminho da realização. O que nos parecia fracasso pode ser apenas convite a novos rumos para o melhor a nosso favor. Mudando o ponto de vista, poderemos perceber que aquilo que parecia má sorte e negativismo é, na verdade, a melhor forma que a vida encontrou de indicar-nos qual direção tomar para nosso crescimento e felicidade. Começarmos é a atitude de quem aceita sua condição de criatura falível. Certamente é nossa condição que Deus sempre nos vê.
Acreditar na vitória já é metade da batalha ganha. É imunizar-se contra o derrotismo, o desânimo e as influências contrárias que pressionam a vida mental. Como assevera Santo Agostinho, o Cristo vos disse que com a fé se transforma a montanha. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Frustração é uma trilha segura de que estamos a caminho da cura, desde que tenhamos compaixão com nossos atos e a usemos para recomeçar tantas vezes se fizerem necessário. Que assim seja. Muito legal, né? O fecho da nossa, Violento. fechamento da nossa reunião da manhã de hoje, né? Foi muito interessante, né? Exato. A gente agradece, né, a Deus por mais essa oportunidade e eu acredito que o passe, de qualquer maneira, se formos merecedores, já recebemos, né? A gente ficou aqui atento a essa lição maravilhosa que foi lida. E que o bem-estar que sentimos aqui, né, nesse instante, que a gente possa levar lá para casa, que a gente possa levar para o setor de trabalho, e que todos aqueles que se aproximarem da gente, que possam se sentir também, né, em paz, tranquilos, passemos serenidade para os nossos irmãos. Em especial, nós lembramos dos irmãos que estão hospitalizados, que estão sofridos, né, que estão passando por processos mais duros de provas, de expiações, que eles tenham coragem, que lutem, que sintam sempre a presença do bem ao seu lado. Assim encerramos a reunião da manhã de hoje, agradecendo, né, a todos aqueles que cooperaram, encarnados e desencarnados, para essa 1h e 10 aí de sonhos, né, de expectativas, de esperança de um mundo melhor. E vamos nós para o nosso cafezinho da manhã, para fortalecer.